A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso momento de culto nesta quarta-feira. Eu quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 34. Nós vamos ler os primeiros 10 versículos desse Salmo, do verso 1 ao 10. Amém, meus irmãos? Salmo de número 34. Diz assim a palavra do Senhor: Louvarei o Senhor em todo o tempo. Meus lábios sempre o louvarão. Somente no Senhor me gloriarei, que todos os humildes se alegrem. Venham, proclamemos a grandeza do Senhor. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes. No rosto deles não haverá sombra de decepção. Clamei ao Senhor em meu desespero, e ele me ouviu, livrou-me de todas as minhas angústias. O anjo do Senhor é guardião. Ele cerca e defende os que o temem. Provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que lhes são fiéis, pois os que o temem terão tudo de que precisam. Até mesmo os leões jovens e fortes passam fome, mas aos que buscam o Senhor, nada de bom faltará. Amém, meus irmãos. Até aqui o versículo 10. Este é um salmo de Davi, irmãos. E é um salmo que Davi escreve quando ele se fingiu de louco para fugir de Abimeleque, meus irmãos. Nós podemos encontrar essa história descrita lá em 1 Samuel, no capítulo 21. Você pode encontrar essa história em que Davi se finge de louco para fugir de Abimeleque, meus irmãos. Nessa ocasião, ele escreve este salmo. E nós podemos aqui encontrar algumas subdivisões desse salmo. Eu separei aqui apenas esses 10 versículos para iniciarmos esse culto. E dentro desses 10 versículos, nós encontramos aqui uma divisão. E nós queremos falar sobre isso, para a gente iniciar esse culto hoje. Do verso 1 ao 3, do verso 4 até o verso de número 7 e do verso 8 ao 10. Nós encontramos aqui essas 3 divisões. Na primeira divisão, irmãos, do verso 1 ao 3, nós encontramos aqui Davi fazendo um convite, convidando o povo a louvar e adorar o Senhor. Observe comigo aí na sua Bíblia: louvarei o Senhor em todo o tempo, meus lábios sempre o louvarão. Somente no Senhor me gloriarei, que todos os humildes se alegrem. Venham, proclamemos a grandeza do Senhor, juntos exaltemos o seu nome, irmãos. Então, a primeira parte aqui, nesses 3 primeiros versículos, nós vemos aqui Davi convidando o povo a louvar e adorar o Senhor. E este é um convite para nós também, para louvarmos e adorarmos o nosso Deus, meus irmãos. A segunda porção que a gente encontra nesses primeiros versículos aqui, a partir do verso 4 agora, até o verso 7, aqui Davi está relatando uma experiência pessoal dele. Observe comigo mais uma vez: busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes, no rosto deles não haverá sombra de decepção. Clamei ao Senhor em meu desespero, e ele me ouviu, livrou-me de todas as minhas angústias. O anjo do Senhor é guardião, ele cerca e defende os que o temem. Davi está descrevendo aqui uma experiência pessoal dele, meus irmãos. Depois você pode ler lá em 1 Samuel essa história, que
motivou Davi a escrever essas palavras aqui deste salmo. A terceira porção, que nós vamos separar aqui até o verso 10, é agora a partir do versículo 8. Aqui, nesses três últimos versículos dessa porção que separamos, verso 8, 9 e 10, Davi faz uma exortação a sermos perseverantes na fé no Senhor, a sermos perseverantes em confiar no Senhor. Acompanhe comigo, verso 8. Provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que lhe são fiéis, pois os que o temem terão tudo de que precisam. Até mesmo os leões jovens e fortes passam fome, mas aos que buscam o Senhor, nada de bom faltará. Esta é uma exortação a sermos perseverantes na fé no Senhor, meus irmãos. Em meio às angústias, às dificuldades, às lutas e tribulações, Davi exorta a sermos perseverantes no Senhor. E diante dessa batalha aqui que Davi enfrentava, meus irmãos, se você ler lá este episódio, lá em 1 Samuel, você vai perceber, né? Tamanha foi ali a aflição de Davi. Davi estava no meio do inimigo e ali ele clamou ao Senhor. Imagina a aflição de Davi ali, meus irmãos. Davi estava no território inimigo, no meio dos inimigos, fugindo de Saul, que o perseguia. Davi estava em meio ali aos inimigos e Davi tinha medo de voltar para a terra dele. Não tinha escape, não tinha saída. Davi tinha uma saída. Davi tinha um escape. Qual era? Louvar, adorar, buscar, clamar ao Senhor e perseverar clamando ao Senhor em meio a esse tempo de angústia. Meus irmãos, e foi isso que Davi fez, irmãos. E ele disse, verso 8, provem e vejam que o Senhor é bom. Que desafio para nós, irmãos. Que desafio para nós. Provar e ver que o Senhor é bom. Davi provou e viu muitas vezes. E ele nos chama a fazer isso. Na porção anterior, Davi descreve uma experiência pessoal. Verso 4, busquei o Senhor e ele o que? Me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olha a afirmação de Davi. Eu busquei e ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus temores. Ou seja, quando eu busquei, quando eu clamei, quando eu orei, ele me respondeu. Ele me respondeu e me livrou daquilo que era o meu medo, daquilo que causava temor em meu coração. Meus irmãos, acompanhe aí o verso 6. Clamei ao Senhor em meu desespero, e ele me ouviu, livrou-me de todas as minhas angústias. Meus irmãos, clamei em meio ao desespero. Meus irmãos, esta palavra ela é muito forte para nós. Porque em meio ao desespero, em meio à angústia, em meio à batalha, quando aquela tristeza nos abate, a gente tem muita dificuldade de entrar ali em oração. Meus irmãos, a dificuldade que a gente tem não é por falta de fé ou porque a gente quer abandonar, não é isso. É porque a tristeza às vezes é tão grande que não há palavras. A tristeza às vezes é tão grande, o desespero é tão grande que um cansaço abate, nos acomete e nos abate de tal maneira que há uma grande dificuldade até em a gente entrar no quarto para orar, né? Como o Senhor Jesus diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto. Então essa palavra de Davi aqui é muito forte para nós. É também um desafio. Ele disse, eu clamei no meio do meu desespero. E nós temos que clamar, irmãos. E no meio do desespero temos que clamar mais forte ainda. Lembra do cego Bartimeu, meus irmãos?
quando ele ouviu o que Jesus estava passando, ele se levantou e começou a gritar: Filho de Davi, tem compaixão de mim. As pessoas diziam para ele: pare de gritar, pare de gritar, ele não tem tempo para você, ele não vai te ouvir, pare de gritar. Ele insistiu gritando. Os discípulos também falaram: pare de gritar, pare de gritar. Todos diziam isso para ele. Mas o texto diz que ele perseverou em gritar, em clamar, em orar. Filho de Davi, tem compaixão de mim. O resultado foi: o Senhor mandou chamá-lo. Lembra também daquela mulher Sírio-Fenícia que foi até o Senhor buscar a cura da sua filha? Ela começou ali atrás do Senhor Jesus a clamar. O Senhor Jesus não deu importância para ela. Ela insistiu clamando. Os discípulos falaram: Senhor Jesus, manda ela ir embora. Ela insistiu clamando. Jesus olhou para ela e falou: não é bom pegar o pão e lançar para os cachorrinhos, tirar o pão dos filhos para lançar para os cachorrinhos. E aquela mulher então disse para Jesus: os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Então o Senhor Jesus olhou para ela e disse: grande é a tua fé, tua filha está curada. Porque ela perseverou, porque ela clamou, porque ela buscou, em meio a toda aquela tribulação, toda aquela adversidade que ela estava, todo aquele temor, todo aquele medo, aquela angústia que estava sobre ela, ela continuou clamando, não desistiu de clamar, irmãos. E aqui Davi coloca a experiência pessoal dele para dizer para nós: clame, busque, porque ele responde, ele livra, irmãos. Só que o que eu gosto muito nos Salmos de Davi, irmãos, é que Davi começa louvando ao Senhor. A primeira parte aqui é um convite de louvor. Davi começa dizendo assim: louvarei o Senhor em todo tempo, meus lábios sempre o louvarão. Quem é que vai louvar o Senhor? Eu vou louvar o Senhor. Quem é que será o alvo do meu louvor? O Senhor. A quem é que eu vou bendizer? O Senhor. Quem é o alvo da minha adoração? O Senhor. Quando é que eu vou louvar o Senhor? Em todo o tempo, irmãos. E isso aqui é tão poderoso aqui nessa palavra de Davi. Ele está louvando ao Senhor. Ele está adorando ao Senhor. E isso em todo o tempo. Na angústia, na alegria. Na guerra, na paz. Louvando ao Senhor. Em todo o tempo, meus irmãos. Estarei adorando, louvando, bendizendo e buscando a face do Senhor. Em oração, em adoração, louvando o nome do Senhor, irmãos. E Davi diz: de que maneira eu vou louvar o Senhor? Nos meus lábios estarão sempre o louvor. Isso aqui também é uma chave muito importante para nós, irmãos. Porque na hora do abatimento, da tristeza, da angústia, nós tendemos a trazer para os nossos lábios palavras que não são palavras de louvor e adoração ao Senhor, e muito menos também não são palavras que vêm nos ajudar a sair daquela situação. Nós tendemos a nos abater e muitas vezes a entrar numa situação de autocomiseração, numa baixa autoestima e num momento em que a murmuração acaba tomando conta do nosso coração e dos nossos lábios. Por isso Davi diz: eu vou louvar o Senhor em todo o tempo. De que maneira? Nos meus lábios estarão o louvor ao Senhor, não importa onde eu esteja. Porque, irmãos, até mesmo os leões jovens e fortes passam fome, mas aos que buscam o Senhor, nada de bom faltará. Verso de número 10. E eu quero fechar esse momento de início do culto encorajando você a buscar, a louvar, a adorar o Senhor, a engrandecer o nome do Senhor e a perseverar em buscar o Senhor. Porque aos que o buscam, nada de bom faltará. Esta é a promessa e é a palavra do Senhor neste salmo
para mim e para você, meu irmão. Busquemos ao Senhor, clamemos ao Senhor, adoremos, louvemos o nome do Senhor em todo o tempo. Pois o Senhor, Ele é presente, Ele é fiel para nos guardar, para nos abençoar. Amém, meus amados irmãos? Então, que esta exortação de Davi, esse encorajamento de Davi, venha falar ao teu coração neste momento. Busca o Deus presente que nós servimos. Busca o Deus que ouve e responde nossas orações. Vamos orar. Mais uma vez, vamos iniciar esse culto neste clamor, nessa adoração ao Senhor, orando ao nosso Deus. Feche teus olhos, ore junto comigo. Senhor, meu Deus e Pai, nós nos reunimos nesta noite em Tua presença, em oração, em louvor e em adoração. Nós queremos, Pai, clamar, buscar a Tua face. Queremos, Senhor, em meio a toda e qualquer circunstância, Senhor, nós queremos Te buscar. Eu quero orar, Senhor, agora, pela vida dos meus irmãos que estão em situações muito difíceis e que não têm encontrado forças para orar. Eu quero orar e interceder por essas vidas, Pai amado, para que, através dessas palavras de Davi, o Senhor possa encorajá-los, motivá-los e fortalecê-los para que eles se levantem em oração, buscando o Senhor e louvando o Teu nome, Jesus. Eu peço, Senhor, envia a resposta da oração, para que o Teu povo ouça a Tua voz e tenha a certeza de que não estão sozinhos, pois o Senhor é presente, o Senhor é fiel à Sua palavra, Pai. E na Sua palavra o Senhor prometeu estar conosco e nunca, jamais nos desamparar. É por isso que oramos a Ti, Senhor. Nesta hora eu clamo a Ti. Fala conosco nesta noite. Fala com a Tua igreja, com o Teu povo. Meu Senhor, em nome de Jesus, que o Teu povo ouça a Tua voz nessa noite. Que haja, Pai, um transformar, um renovar. Que haja, Pai, encorajamento nessa noite, no coração do Teu povo. Para que o Teu povo se levante, Pai, e busque a Tua face, na certeza de que Tu és Deus presente e que tem o controle de tudo, de toda e qualquer situação. Nós oramos, Senhor, nesta certeza de que aqueles que Te buscam, para aqueles que Te buscam, nada de bom faltará, pois o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Cremos e confiamos nesta palavra. Por isso oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E agora eu convido os irmãos para nós adorarmos o nosso Deus. Vamos louvar, engrandecer o nome do Senhor. Vamos atender a esse convite de Davi. Louvar ao Senhor em todo tempo. Em todo tempo, o louvor ao Senhor estará em nossos lábios. Amém. Louvemos ao Senhor, meus irmãos. Tu és santo, poderoso, tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço, para sempre. É o Emanuel, é o grande eu sou, Ele é o Cordeiro que me salvou. Salvador e Messias, amigo pra mim.
Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço eu te ouço. para sempre. para sempre Te amarei Te amarei. e eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo, eu adoro, diante dele eu me prostro. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo, eu adoro, diante dele eu me prostro. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Ele é o meu Senhor, ele é o Rei dos Reis, ele é o Pai de amor, poderoso Deus, ele é Emmanuel, ele é o grande eu sou, ele é o Cordeiro que me salvou, ele vivo está, ele ressurgiu, sempre reinará, para sempre existiu. Ele é o Alfa e o Ômega, o início e fim, Salvador e Messias, amigo pra mim. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Glória a Deus. Nele eu viverei. Só por ele eu viverei. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e nos ajuda contra o inimigo. E por isso diante dele nos prostramos e o adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradeceste por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, na alegria de toda a terra.
maravilhas fazes tu, não há outro como tu, não há outro como tu, pois tu és digno de glória, de louvor, e levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. És digno de glória, de louvor, e levantemos nossas mãos e te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro como tu, não há outro como tu, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro como tu, não há outro como tu, Senhor. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vá. Se as tristezas dessa vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vá. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vá. Se a jornada é pesada e te cansas a caminhada, segura na mão de Deus e vá. Orando, vigiando, jejuando e confessando, segura na mão de Deus e vá. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vá. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vá. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vá. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vá. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas,
recebi novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz em Cristo e te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos povos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz em Cristo e te abençoo, meu irmão. Valorosa é a nossa comunhão. Somos povos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eita Jesus. Amém, meus irmãos. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Como é bom louvar e adorar o nome do nosso Senhor. Amém? Irmãos, eu quero ler uma porção da palavra do Senhor que está lá em Mateus capítulo 28, um texto bastante conhecido nosso, que é o chamado texto da grande comissão. Mateus 28, a partir do 18, diz assim: Jesus se aproximou deles e disse: Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei, e lembrem-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém, meus irmãos. Irmãos, hoje, quarta-feira, 1º de julho de 2020, e na nossa igreja nós separamos o mês de julho para falar sobre missões. Portanto, estamos iniciando esse tema agora no mês de julho, irmãos. Por isso eu li esse texto, que é a grande comissão do Senhor, que é quando o Senhor diz que nós devemos estar indo, fazendo discípulo, pregando a palavra, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Por que estar indo, irmãos? Porque este ide aqui do Senhor não é apenas vá, mas é esteja indo continuamente. E nós queremos, neste mês de julho, ouvir do Senhor, ouvir esta direção do Senhor, pois mesmo em meio a toda essa situação que estamos vivendo, nós queremos continuar fazendo a obra do Senhor e alcançando vidas para a glória do Senhor, irmãos. Por isso eu quero convidar você a neste mês de julho estar orando pelas nações, orando por aqueles que ainda não conhecem o Senhor, orando pelos missionários, orando pela igreja do Senhor. Amém, meus irmãos? No próximo sábado agora nós vamos ter um encontro com o nosso irmão missionário Robson e ele vai estar falando para nós num encontro sábado à noite, numa live. Ele vai estar falando para nós acerca da obra que ele tem realizado ali na África e ele estará conosco num vídeo online, ao vivo, para estar falando acerca desta obra que o Senhor o chamou e que ele tem realizado ali na África. E nós, como igreja, nós estamos participando deste trabalho, né? Estamos ofertando, estamos orando, fazendo aquilo que podemos fazer, mas queremos fazer mais. Amém, meus irmãos? Então vamos estar orando neste propósito, orando pelo missionário Robson, orando pelo missionário Vinícius, a missionária Francis, orando também pelo missionário Eduardo, missionária Jéssica, esses irmãos que têm feito a obra do Senhor. Então, vamos lá, meus irmãos, vamos continuar buscando o nosso Senhor, orando e clamando ao Senhor pela vida dos nossos irmãos missionários. Esse mês nós vamos falar sobre missões, o coração da missão da igreja. Missões, o coração da missão da igreja. Vamos estar falando sobre esse tema, irmãos, pois nós cremos que fazer missões é o pulsar da igreja. Por isso é o coração da missão da igreja. Amém, meus irmãos? Vamos estar orando neste propósito. Amém? Então agora eu quero convidar você a ter uma palavra de oração pelos nossos irmãos missionários e também pela igreja do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos diante da Tua presença, Senhor, e queremos apresentar ao Senhor os nossos irmãos missionários. O missionário Robson, o Vinícius, a Francis, também o Eduardo, a Jéssica. Queremos também apresentar ao Senhor os nossos irmãos missionários, aqueles que estão no campo, que nós não conhecemos, mas estão ali servindo ao Senhor. Nós queremos clamar a Ti por cada uma dessas vidas, Pai. Pedimos ao Senhor, envia o sustento, Senhor, material para eles. Envia também o sustento espiritual. Que o Senhor esteja renovando a fé, encorajando, fortalecendo e guiando, Senhor, os Teus servos para o cumprimento da Sua vontade, da Sua palavra, para que muitas vidas sejam alcançadas pelo Teu Evangelho. Toma esses irmãos em Tuas mãos, Pai, e abençoa-os ali onde eles estão, em nome de Jesus, Pai amado. Também toma a Tua igreja em Tuas mãos, e que durante esse mês de julho, o mês em que as Suas igrejas estão falando sobre missões, que muitos irmãos sejam tocados e despertados, Pai, e que o Senhor nos dê direção, sabedoria, para que mesmo em meio a esta pandemia, continuemos fazendo a Tua obra, continuemos contribuindo, ofertando na obra missionária para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Então desperta a Tua igreja, chama a atenção da Tua igreja, meu Senhor, e usa o Teu povo para que muitas vidas sejam alcançadas em toda a face da terra pelo Teu Evangelho. Em nome de Jesus, assim nós oramos e já Te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor, meus irmãos. E agora, meus irmãos, nós vamos ter o nosso momento de oração em família. E não esqueça, hoje é quarta-feira, estaremos então separando outras 2 famílias para estarmos orando. Amém, meus irmãos? E vamos perseverar orando em todo tempo pelas famílias da igreja. Amém? Oremos ao Senhor.
Amém, irmãos. Louvado seja o nosso Deus por esse tempo tão precioso de louvor, de adoração e também de oração. E agora nós vamos então ouvir a palavra do Senhor, meus irmãos. E nós vamos ouvir hoje uma mensagem com o nosso querido pastor Marcos. Ele é o mensageiro hoje e ele pregou uma série de mensagens, uma série de 3 mensagens. E numa conversa com ele falou para que a gente pudesse colocar aqui no nosso canal também 2 dessas mensagens, né? Então hoje nós vamos ouvir uma mensagem e na próxima quarta-feira nós vamos ouvir também uma segunda mensagem falando do tema A Igreja do Senhor. Então vamos começar hoje e na próxima quarta vamos ouvir também com o nosso pastor Marcos uma outra mensagem também falando desse tema. Amém, meus irmãos? Então, que o Senhor fale o teu coração através do querido pastor Marcos, em nome de Jesus. Nós agora podemos nos concentrar para o nosso estudo bíblico. Esse mês, nós começamos a tratar do assunto, que é um assunto bíblico, específico, claro, direto sobre a igreja. O que é a igreja? O que é ser igreja? Quem acompanhou semana passada comigo, eu comecei esse estudo sobre a igreja, a grande família de Deus. É a grande família de Deus. Eu lembro que uma coisa que eu falei aqui, citei no domingo passado, se você não assistiu, você pode assistir no nosso canal, tá gravado lá. E eu lembro de algo que eu falei aqui que é muito importante. Se existe algo que Deus criou, foi a família. Então a família, ela vai prevalecer porque é algo divino. Não foi algo que o homem instituiu, não é uma organização humana, secular, o que seja. A família foi Deus que criou. E a igreja, a grande família de Deus, foi Jesus quem estabeleceu. Ele disse, eu mesmo edificarei a minha igreja. Então a igreja existe até hoje, desde Jesus, porque foi Ele que estabeleceu. E quantos esforços já foram feitos para acabar com a igreja na história? Se você lê, e tem livros sobre isso, sobre a história da igreja, você vai descobrir que a igreja passou por situações piores do que essa que nós estamos passando agora. E a igreja sobreviveu, porque a igreja é um organismo sobrenatural. A igreja não é uma instituição humana, é um organismo sobrenatural. Então nós vamos hoje entrar no estudo com uma palavra de John Stott. John Stott é considerado o nosso representante de líderes espirituais mais conhecido no século passado. John Stott, ele inglês, ele foi conselheiro da rainha, como pastor. Ele escreveu vários livros, vale a pena você conhecer o material de John Stott. Inclusive, ele escreveu um livro sobre a igreja, chamado A Igreja Autêntica, a Igreja Verdadeira. E essa palavra que ele coloca aí, para a gente começar, ele diz que a igreja está colocada no próprio centro do propósito eterno de Deus. Então, eu queria que você começasse a pensar no propósito principal de Deus em toda a história. Se você pergunta, o que a igreja tem a ver com toda a história? Bom, desde que Jesus criou a igreja está inserida em todo o contexto de propósito de Deus na história até o final. Então, fazer parte da igreja significa fazer parte do propósito de Deus na história. E Deus começou a história e é Ele que vai fazer o final da história. Então a gente precisa estar ligado à igreja. Eu queria convocar você nessa hora,
Se você está distraído com alguma coisa, até com o chat aí da igreja, dá uma parada. Vamos nos voltar para o assunto que a gente está falando. Não somente você acompanhar, mas eu queria que você sondasse dentro de você o que representa a igreja. Como é que você vê a igreja? Qual a importância da igreja para você? Quero que você também pense e analise a situação baseada em tudo que a gente vai falar aqui na Bíblia sobre a realidade da igreja, sobre a importância da igreja. Então, na semana passada eu falei quem é membro da igreja. E não sei se você lembra, ou você que não assistiu, você precisa assistir. Membros da igreja são aqueles que nasceram de novo, segundo Jesus. Aqueles que foram transformados e que entraram na igreja começando com arrependimento e fé. Jesus pregou sobre isso, João Batista antes dele pregou sobre isso. E a igreja, quando começou em Atos 2, a primeira pregação de Pedro, a palavra principal na pregação foi arrependa-se. Então abandonaram os pecados e começaram a jornada de fé e de obediência a Jesus. É a forma de ser igreja. E se associar ao grupo que está fazendo isso, o grupo chamado igreja, que o próprio Jesus instituiu, se torna fundamental para a gente. Eu preciso ser igreja assim. E nós falamos sobre isso. Hoje eu quero entrar, já na parte em que fala da igreja como a igreja verdadeira. Mas eu quero ler esse texto de Tito, no capítulo 2. É bom que você abra na carta de Paulo a Tito, porque Tito foi um dos pastores na época de plantação das igrejas no mundo. E Paulo fala algumas verdades muito importantes sobre a igreja para Tito, porque Tito estava plantando a igreja. E ele diz para Tito no capítulo 2, verso 14, ele entregou sua vida, falando de Jesus, para nos libertar de todo o pecado. O pecado tem que sair da história para que eu possa ser um cristão verdadeiro. Para nos purificar e fazer de nós seu povo. Em algumas traduções diz fazer seu povo particular, especial. Porque esse povo, a partir daí, passa a ser inteiramente dedicado às boas obras. Ou seja, a viver como igreja. A igreja pratica boas obras. A igreja faz o que precisa ser feito no mundo e que nenhuma instituição tem condição de fazer plenamente. Tem muita gente fazendo boas obras, mas a igreja tem um papel fundamental na história. Por exemplo, se existem pessoas que estão no mundo e que estão sob o domínio, influência de demônios, por exemplo, quem é que pode ajudar essas pessoas a se tornarem pessoas livres dos demônios? Só tem um grupo no mundo que faz isso de forma plena, completa e eficaz. É a igreja. A igreja tem autoridade para orar em nome de Jesus e expulsar os demônios. Eu já fiz isso, já vi vários pastores fazendo, e na igreja a gente ajuda pessoas que querem se libertar de demônios. Então, é uma boa obra. Então, a igreja, ela existe para ser povo de Deus. Então, quando a gente está falando de família, de grande família de Deus, nós estamos falando de uma família que pertence ao Senhor. Ele é o Pai. Nós somos seus filhos. Não somos seus filhos por uma herança dos meus pais, ou somos filhos por causa de uma instituição que diz que você é filho. Não, nós somos filhos porque nós fomos transformados por Jesus e nos tornamos filhos de Deus. Agora, falando sobre
a igreja verdadeira? Qual a verdadeira igreja de Cristo? Eu conheço pessoas, na IBVA inclusive, tem pessoas que já passaram por várias denominações cristãs, que na história nós tivemos várias denominações. São grupos que se reúnem como igreja e dão nomes a essas igrejas. Então, é a igreja wesleyana, metodista, wesleyana, é a igreja batista, presbiteriana, Assembleia de Deus. Qual é a verdadeira igreja? Tem gente que até hoje pergunta, né, isso. E tem algumas igrejas que elas se declaram a verdadeira igreja. É possível isso? Uma igreja se declarar a verdadeira igreja, dizendo que as outras, né, são mentirosas, são enganosas? Né? Isso, tem gente que faz isso, mas não é o correto e não deve acontecer dessa maneira. A igreja verdadeira é a igreja que é formada de cristãos verdadeiros em todas as denominações. Então, se alguém perguntar para você qual é a verdadeira igreja de Cristo na terra, a resposta é essa. A verdadeira igreja é a igreja que é formada de cristãos verdadeiros em todas as denominações. Em todas as igrejas existem os cristãos verdadeiros. Então, a questão aí está associada a cristão verdadeiro e não igreja verdadeira. Então, cristãos verdadeiros são aqueles que compõem essa igreja que, no sentido amplo, global, está, né, espalhada, e a igreja local. Então, dentro das igrejas locais, tem cristãos verdadeiros. Bom seria que todos fossem, né, no sentido correto, exato da palavra. Então, já que é assim, então vamos falar o que é o verdadeiro cristão. Olha aí na tela. O verdadeiro cristão é aquele que viveu o milagre da regeneração pelo Espírito Santo. Voltando aí o texto de Tito, Paulo falando a Tito, ele fala sobre esse tipo de crente. O crente que é o cristão verdadeiro. Porque tem muito crente que não é cristão verdadeiro. Né? Então veja aí no texto. Paulo diz assim: ele nos salvou mediante o lavar, olha o verbo aí, regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, pois por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados, resolvido o nosso problema de dívida com Deus, por graça, ele nos deu essa graça, nos tornemos seus herdeiros. Nós, com Jesus, nós vamos herdar todas as coisas que o Senhor tem para a gente no céu. E ele termina dizendo, segundo a esperança da vida eterna. Então, nós temos a esperança da vida eterna, conquistamos essa herança de Deus, mas antes disso ele está dizendo que tem que acontecer um milagre. Ser um cristão verdadeiro é uma obra de um milagre que o Espírito Santo faz e opera de forma sobrenatural no interior de cada ser humano, não importando raça, não importando a origem dele, não importando nacionalidade, cor, nada disso. Qualquer pessoa que invoque o Senhor e entre através do arrependimento e da fé e clame ao Senhor para perdoar os seus pecados, o Espírito Santo entra na história dessa pessoa numa operação que aí no texto fala lavar. O verbo aí é um verbo que nós conhecemos muito bem, nós sabemos muito bem como é que é. Você tem lavado roupa na sua casa esses dias? Então você sabe o que é isso. Lavar, né, é tirar toda a sujeira, é transformar em algo puro, limpo, né, que o Espírito Santo faz. E aí aparece uma palavra chamada regeneração. O cristão é alguém que foi regenerado. Então essa figura que o pastor Emerson falou quando ele falou do Espírito Santo, que a obra do Espírito Santo é fazer um trabalho como se fosse a metamorfose
no processo de transformação da lagarta em borboleta. Você conhece, sabe muito bem que é algo fantástico isso. Imaginar que uma lagarta, né, que está limitada a ficar rastejando e andar em poucos lugares, de repente, né, através do processo da metamorfose, ela vira uma borboleta com atributos que ela não tinha, com a capacidade, com a transformação, com mudança completa que faz com que ela se torne livre para voar e ir a todos os lugares. É fantástico isso. Pois bem, a figura é perfeita para falar da transformação, da regeneração. Eu era sujo, condenado, eu estava envolvido nos meus pecados, e o Espírito Santo me limpa, me lava e começa a comandar de dentro para fora uma nova natureza no meu ser. Então eu que era perdido, eu que era confuso, eu que era doente, eu que era complicado, eu que vivia com meus medos, com minhas dores, me torno uma pessoa cheia de amor, alegre, a paz começa a reinar no meu coração e eu começo a viver uma nova vida. É impressionante como essa nova vida, ela vem carregada de tantas coisas especiais que faz o novo convertido uma pessoa que está vibrando, porque ela não imaginava que poderia começar a vida de novo, a partir de uma operação sobrenatural. Você, querido, que nunca viveu isso, você pode até estar numa igreja, fazer parte, você pode até ter se batizado, mas se você não viveu esse processo de regeneração, em que você fica em paz com Deus e você começa a ver a vida com outros olhos, que é o olhar do Espírito, você precisa ter isso. Ore agora comigo, diga: Senhor Jesus, eu quero nascer de novo. Me perdoa, Senhor, da minha distância, dos meus pecados, da minha autossuficiência, me liberta de mim mesmo. E vem, Senhor, com Teu Espírito e transforma o meu ser num novo ser, nascido de novo, filho de Deus, para que eu possa viver toda a história de vida de igreja do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu sei que tem gente orando comigo. Querido, o Espírito Santo está falando com você e vai fazer você querer ler a Bíblia. Leia o capítulo 5 de Mateus, que nós lemos hoje, o capítulo 6 e 7, para você entender o que é ser igreja, o tamanho da transformação. Esses 3 capítulos ensinam o tamanho da transformação. E você comece a orar e dizer: Senhor, eu quero ser assim. Você vai ver uma obra acontecendo, independente de qualquer pessoa. É o Espírito Santo que está trabalhando na sua vida. Tenha certeza que isso começa a acontecer a partir da sinceridade da sua oração. Então, já que nós estamos falando de igreja formada de verdadeiros cristãos, né, nós vamos falar dessa igreja com alguns sinais que demonstram que essa igreja é a igreja verdadeira. Você quer conhecer uma igreja verdadeira? Vamos dizer que você está em outra cidade, ou então você está aí na internet e você está vendo que existem várias transmissões de igrejas e você quer avaliar se uma igreja é uma igreja verdadeira. Tem alguns sinais. Agora, como organização, como um organismo vivo, né? Qual seria o sinal, quais seriam esses sinais que demonstrariam? Primeiro, a mensagem da igreja. Qual a mensagem de uma igreja verdadeira? Se você abrir aí em Atos, capítulo 17, eu queria que você abrisse, apesar de estar na tela um trecho, mas eu queria que você abrisse, porque essa mensagem é muito importante. Porque Paulo, ele está na cidade de Atenas e ele está no coração com o desejo de plantar uma igreja. Paulo estava sozinho lá. Ele não tinha começado nenhum trabalho lá, mas ele queria plantar uma igreja.
Então, como é que começa uma igreja? Qual é a mensagem? Então, é muito importante a gente olhar para essa mensagem de Paulo, porque Paulo é um plantador de igrejas e ele fez isso em muitos lugares e fez da maneira certa. Então, as igrejas que Paulo plantou, ele procurou plantar da forma certa. E o que ele ensinou? Ele ensinou que essa igreja tem um sinal muito forte, que é a sua mensagem. A gente não pode errar na mensagem. Então, dá para a gente conhecer uma igreja pelo tipo de mensagem que ela prega. E Paulo começou a pregar aqui, e ele estava pregando para pessoas não crentes. No verso 24, eu vou voltar um pouquinho aí, não está na tela, você olha na sua Bíblia. Ele fala de Deus como Deus que criou todas as coisas. No verso 25, ele diz que esse Deus, ele dá vida e respiração. E ele começa pregando e falando sobre Deus, e fala sobre a raça humana que foi criação de Deus, né? E no verso 27 ele diz que essa humanidade que ele criou precisa buscá-lo, porque ele está perto. Verso 28 ele diz que nele nós vivemos e nos movemos, ou seja, Deus comanda tudo, Deus é o centro, né, de tudo que acontece no universo. E essa pregação é muito importante, porque às vezes tem igreja que começa a dirigir toda a orientação para alguém ou para alguma coisa da própria igreja. Não. O elemento principal da igreja é Deus. Porque foi Ele que criou tudo, nele nós vivemos, nele nós nos movemos. Agora no verso 30 que está aí na tela, Paulo está indo direto ao assunto de como se entra na igreja. Ele diz, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, olha aí a igreja inclusiva, todas as pessoas, em toda parte, façam o quê? Olha aí o que aparece. Se arrependam. O arrependimento aparece como a porta de entrada na igreja. Ninguém vai ser cristão verdadeiro se não se arrepender dos seus pecados, abandonar esses pecados. E a mensagem é essa, que se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, Jesus, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. E aí Paulo fala de juízo final. Então, se uma igreja é uma igreja verdadeira, ela não vai deixar de pregar sobre arrependimento de pecados e sobre o juízo final. Por que isso? Porque toda a razão de ser da igreja é que a igreja alcance pessoas. E a igreja precisa alcançar pessoas com o padrão exato de como uma igreja deve viver. E não só pregando arrependimento de pecados, mas falando também da salvação em Cristo Jesus para livramento da condenação do juízo final. Uma igreja que só fala de coisas que as pessoas vão conquistar e não fala de um juízo que está para chegar, essa igreja não é verdadeira. Porque a verdade tem que ser dita. E Paulo fala aqui, olha que ele não está falando ainda para crentes, para pessoas não crentes, mas ele fez questão de falar, porque ele queria plantar uma igreja da forma certa. Fez questão de dizer, olha, vocês sabem o que Deus quer fazer? Ele quer plantar uma igreja, mas as pessoas só podem entrar pela igreja pelo arrependimento de seus pecados. E elas precisam estar preparadas, porque vem o julgamento, o juízo final. Você já notou que pouquíssimas pessoas falam no púlpito sobre o juízo final? E Paulo está começando uma igreja falando de juízo final.
E aí eu coloquei 2 textos importantes para você anotar. O primeiro deles é Isaías 61, 1 e 2, que fala sobre o ministério de Jesus. E Jesus, lá em Isaías, Jesus aparece como aquele que viria para trazer as boas novas. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu a pregar as boas novas aos quebrantados. E fala de todo o ministério de Jesus, e ele fala que ele veio a pregoar, né, o juízo final, que ele não deixa de dizer no ministério de Jesus que ele viria a tratar sobre o juízo final. Se a gente abrir no texto, pode abrir aí para a gente olhar, a gente ainda consegue tempo aí para a gente ver. Isaías, no capítulo 61. E Jesus, quando começou a pregar, ele pregou em Nazaré, na sua cidade, e ele leu esse texto para confirmar que ele tinha vindo para isso. E no versículo 2, ele diz assim: apregoar o ano aceitável do Senhor, salvação, e o dia da vingança do nosso Deus. Deus separou um dia, que vai ser o dia do juízo. E toda a perversão, todo o pecado, tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, passará pelo tribunal de Deus. E vai sofrer condenação. Então, lá no final da história, vai haver um juízo. E o próprio Jesus falou sobre isso. Na pregação de Jesus, em João 5, versículo 24 a 26, ele fala: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra. Então, ser verdadeiro cristão, tem que ouvir a palavra, e ouvir é receber. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, vai herdar, viver com Deus eternamente. Não entra em juízo, olha Jesus falando, não vai sofrer a condenação do juízo. Por quê? Porque ouviu a palavra, creu no Senhor, foi perdoado os seus pecados, o Espírito Santo entrou na história. E o que o texto diz? Mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão, no sentido de vencer a morte, de viver com Jesus. Ele mesmo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, não vai ter problema com a morte. Quem crê, quem está firme nele, não vai ser condenado no juízo. Quem confia no Senhor Jesus e crê nele, quem faz parte dessa igreja viva, não vai ser condenado no juízo. Você crê nisso? Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, nós estamos falando da vida sobrenatural que vem de Deus. O que ele termina? Também concederam ao Filho ter vida em si mesmo. Então, Jesus é capaz de dar a mim e a você a vida que é a vida que a gente herda para a eternidade. E a gente se livra da morte eterna, que vem através do juízo. Então, no mundo tem 2 tipos de pessoas. As pessoas que estão salvas da condenação do juízo, porque conheceram o perdão de Jesus. E tem as outras pessoas que não creram, que não aceitaram, que não buscaram o perdão de Jesus, e elas vão passar pelo juízo final. Cada um dará conta de si mesmo a Deus nesse tribunal. Então, está muito claro que arrependimento e fé, e que a mensagem do juízo faz parte da igreja verdadeira. Então, hoje eu estou falando disso aqui. Então, qual é a igreja que você está? A sua igreja é uma igreja que está pregando assim, que a mensagem é essa. Agora,
nós vamos entrar numa outra questão da igreja, a questão do templo. Onde é que está o templo de Deus? Está em Jerusalém? Está aqui em Lauro de Freitas? Onde é que está o templo de Deus? Onde é que Deus habita? Então, se você começar a ler a Bíblia toda, e o Antigo Testamento conta a história de como Deus tratou com a humanidade desde o início, e escolheu um povo, que é o povo de Israel, para ser um povo referência, exemplo, para a gente poder entender como Deus trabalha. Você vai aprender que lá na história, no Antigo Testamento, a primeira vez que Deus tratou de ficar perto do povo e de habitar com a humanidade, Deus pediu para Moisés fazer, em primeiro lugar, foi um tabernáculo, uma tenda durante a viagem do povo de Israel no deserto. Todo mundo que conhece a história sabe muito bem que nessa tenda Deus se manifestava, falava com Moisés, dava as instruções. Mas depois que o povo chegou na Terra Prometida, a história conta que Salomão resolveu construir um templo, um lugar especial para Deus. E aí na figura aparece embaixo o Templo de Salomão, que era um lugar onde Deus se manifestava. E várias vezes Deus se fez presente de uma maneira até visível, como uma nuvem. E a glória era tão forte que todo mundo sentia. Só que quando Jesus veio, Jesus passou a ser esse templo considerado o lugar da habitação do Espírito Santo. No dia que ele foi batizado, o Espírito de Deus veio, se manifestou sobre ele, passando para a gente a figura que agora uma pessoa pode ser templo de Deus. E Jesus, durante seu tempo aqui, ele manifestou esse exemplo. Mas Jesus, antes de voltar aos céus, ele estabeleceu a sua igreja. O nascimento da igreja está lá em Atos, no capítulo 2, de forma estruturada. Os irmãos estão reunidos, o Espírito Santo vem. E a figura que a gente tem aí na tela da igreja, não sei se dá para você notar, que a igreja não é o templo de paredes, de prédio, de construção, mas a igreja, o templo formado de pessoas. Várias pessoas aí formando o desenho da igreja. Porque, na verdade, a igreja é essa formação de pessoas que formam a igreja do Senhor. Então, não é o templo construção. Aí talvez você pergunte, então por que as pessoas constroem templos, já que Deus não habita no prédio, sim nas pessoas? Por causa da obrigação que a gente tem na estrutura da própria sociedade. Nós não conseguiríamos fazer reuniões num lugar se nós não construíssemos esse lugar e se nós não registrássemos esse lugar. Porque tem gente assim, mas por que a igreja tem que ser uma instituição? Porque é exigência do governo. Nós precisamos de um CNPJ para a gente poder abrir uma conta no banco, para a gente poder fazer compra de coisas, para a gente fazer tudo. Então, o governo, inclusive, nos países, exige que a igreja seja registrada de alguma forma, como instituição religiosa. No nosso país, como associação. Nós somos uma associação de membros. Então, nós somos obrigados, por força jurídica, de ter a igreja instituição. Mas a igreja do Senhor não é instituição CNPJ. A igreja do Senhor são as pessoas. Por isso, você e eu precisamos estar unidos a uma comunidade chamada igreja. Se você hoje é um desigrejado por algum motivo, você não está seguindo o padrão de igreja reunida. E nós vamos ver daqui para frente por que nós precisamos nos reunir. Por que nós precisamos estar juntos? Porque nós somos a igreja. Então não dá para ser igreja sozinho.
Não dá para ser templo de Deus só eu. Para a gente ver isso, para terminar, algumas metáforas importantes da igreja na Bíblia. A primeira delas é que nós somos templo do Espírito Santo. A segunda metáfora que nós temos é que a igreja é corpo de Cristo, ou seja, vários membros, né, que aí na foto eu coloquei como engrenagens. Por quê? Porque nós precisamos funcionar como organismo. E a igreja também é pedra, formada de pedras vivas, de uma construção que Deus está fazendo, como se cada um de nós fosse um tijolinho. Amém? Vamos ver essas figuras rapidamente. Por que eu sou templo do Espírito Santo? Lá em 1 Coríntios 6, 19, né, Paulo ensinando aos coríntios sobre a igreja, uma igreja nova, está começando, todo mundo muito feliz, alegre, vivendo essa vida nova, vibrante, né, que é viver como cristão verdadeiro. Paulo diz o seguinte: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Olha o que ele diz: nosso corpo é santuário do Espírito Santo e que nós não somos de nós mesmos. Então, cada pessoa que entrega a sua vida a Jesus passa a ser templo de Deus. Então, se alguém perguntar onde é que está o templo de Deus, ele está aqui. Eu sou o templo de Deus. O Espírito Santo habita em mim. E agora, eu sou um ser que a obra sobrenatural de Deus acontece por causa do Espírito Santo, que é Deus, que habita em mim. Né? E tem outros textos sobre isso, e que fala, nós não somos de nós mesmos. Eu sou a habitação de Deus. Diga isso para alguém aí perto de você. Diga, você é a habitação de Deus. Você é templo do Espírito Santo. A outra figura é a figura do corpo. Se você abrir 1 Coríntios 12, você vai ver coisa linda. Eu separei 2 versículos aí, ele diz: para que não haja divisão no corpo. Se você não faz parte de um corpo chamado igreja, se você está fazendo sua reunião sozinho ou com a sua família, só em casa, não por conta da Covid, mas por conta de que você acha que você pode ser igreja, só você ou sua família, você está quebrando o princípio da igreja corpo. Porque você não vai ser igreja completa sozinho na sua casa ou só com a sua família. Você precisa estar ligado a todo o resto. Né? E o texto ele diz: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Então você é parte do corpo. Então você não tem como ficar isolado. Não existe ser igreja distante. Todas as pessoas que têm alguma barreira em viver na igreja, em comunidade da igreja, e você diz que você é um cristão verdadeiro, você precisa resolver esse problema, porque você não pode ser cristão fora do corpo. E se você conhece alguém que você considera cristão verdadeiro, está fora do corpo, você precisa ajudar essa pessoa a voltar para o corpo. Se ela numa igreja local, ela teve alguma crise, ela pode ir para outra igreja local e se tornar parte desse corpo, porque no próximo domingo nós vamos ver quanto é importante estarmos no corpo e o papel que cada um de nós tem. Então, não existe essa ideia de ser igreja do Senhor longe do corpo que é a igreja. Você sozinho não é igreja. Esqueça. Você tem que mudar. Não, mas eu acho que é assim. Não, você não precisa achar. Se você é cristão verdadeiro, você precisa obedecer. A obediência faz parte da vida do cristão verdadeiro. Então você precisa estar no corpo. Olhando para essa foto, você precisa ser uma dessas engrenagens. Está fazendo falta, se você não está. E terminando, a outra figura.
Pedro diz: e agora vocês se tornaram pedras vivas de uma construção para Deus utilizar na edificação da sua casa. Se alguém perguntasse assim, cadê o templo de Deus? Você diz assim, Deus está construindo. Eu sou templo e ao mesmo tempo eu sou também uma pedra. Naquele tempo eles construíam com pedras. Agora a gente usa blocos, tijolos. Mas pedra, você é uma das pedras. E você não pode abrir mão de ser parte dessa construção. Você precisa se encaixar na construção. Porque Deus está construindo. E eu acho lindo quando Pedro diz, você é pedra viva. Igreja não é lugar de gente morta, não, é lugar de gente viva. E por ser vivo, nós temos várias funções, nós temos várias virtudes que precisam se manifestar em seres vivos. Nós temos várias competências que vão se manifestar nos seres vivos, como acontece na natureza. Então nós somos seres vivos, vibrantes, que nos unimos uns aos outros de uma forma tão fantástica que Deus faz isso. E a gente constrói esse organismo vivo, maravilhoso, esse corpo que se chama igreja. É lindo demais, eu gosto demais de falar de igreja, porque igreja é algo que deu certo. Não vai dar não, já deu. Eu conheço várias coisas erradas da igreja. Não, a igreja verdadeira, ela deu certo, porque quem fez foi Deus. E Deus não faz nada ruim ou errado. Deus é perfeito. Então eu estou na igreja porque eu acredito na perfeição de Deus, na obra que Ele faz na igreja. Então, se você é igreja de Deus, nós vamos cantar nossa música que a gente fala dessa unidade. E você declare no seu coração o seu amor a Deus e o seu amor à igreja. Resolva no seu coração aí, orando a Deus, qualquer pendência que você tenha de ser igreja. Você não pode ser um ser estranho que entra no templo construído, quando a gente faz culto ao vivo, presencial, e você fica lá no cantinho e diz assim, não quero me misturar com esse povo. Não, se você é cristão verdadeiro, você vai se misturar, e você vai ser uma bênção. E aquilo que na igreja precisa melhorar, você vai ajudar a melhorar. Não desista da igreja, não desista de ser igreja. Eu volto àquilo que John Stott falou. A igreja está no centro do propósito de Deus em tudo que está acontecendo e vai acontecer na terra. Então você tem que estar dentro. Podemos orar agora? Podemos aquietar um pouco, fechar os olhos, visualizar a obra de Deus na terra e saber que a igreja tem tudo a ver. Esse reino é inabalável. Estamos firmados, mesmo tendo que ficar em casa, distantes uns dos outros, temos uma ligação forte entre nós. É o Espírito Santo que nos faz viver essa realidade. Senhor, nós engrandecemos a Ti por essa manhã, por essa palavra, Pai, pelo ardor em nosso coração de saber que estamos vivendo o Teu mover, a Tua história, a bênção que o Senhor tem nessa terra através da igreja. Somos a igreja do Senhor, essa igreja viva, vibrante, que não está perdida, não está condenada, muito menos presa a qualquer coisa dessa terra. Nós somos livres para proclamar o reino do Senhor, para convocar pessoas ao arrependimento, para ajudar pessoas a encontrarem a salvação em Cristo Jesus, para se livrar do juízo final que vem, e a gente sabe que está chegando. Senhor, queremos ser instrumentos do Senhor na terra, queremos, como templos do Espírito Santo, Senhor, testemunhar ao mundo que existe uma vida diferente da vida do mundo, que existe uma vida que nos leva à eternidade com o Senhor. Pai, usa o nosso testemunho como pessoas, como família e como igreja, a grande família do Senhor,
para abençoar nações. Não só, Senhor, as pessoas à nossa volta, mas ir até as nações. Por isso, Senhor, envolve os teus missionários, envolve, Senhor, as igrejas que estão trabalhando em tantos lugares no mundo. Volta a falar da igreja perseguida, fortalece essa igreja. Senhor, abençoa a igreja brasileira, Senhor, e nós oramos para que essa igreja faça diferença nesse país, com tanta confusão política, tantos conflitos, com toda a polarização que tem acontecido. Senhor, que a igreja faça a diferença. Ajuda, Senhor, pessoas que porventura se desligaram, se afastaram, Senhor, do corpo, que eles possam voltar e cada um assumir o seu lugar, como uma engrenagem que precisa ser encaixada para que as outras coisas possam funcionar. Senhor, que nós possamos ver o Teu reino crescendo nesse tempo de pandemia, Senhor, que nós possamos ser bênção, Senhor, na vida de qualquer pessoa, em todo lugar, onde o Senhor nos levar. Oramos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Uma palavra abençoada com o nosso pastor. Nós louvamos a Deus por esse tempo tão precioso. Que a palavra do Senhor continue falando ao teu coração. Vamos orar? Feche teus olhos. Agradeça ao Senhor por esta noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo, Senhor, tão precioso que tivemos aqui reunidos. Louvamos o teu nome. Que o Senhor continue falando conosco através da sua palavra. Nós te pedimos, Senhor, e já agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vós, com cada família aqui representada e com todo o povo de Deus em toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor continue te abençoando também nesses próximos dias. Vamos então encerrar louvando ao Senhor. Jesus te abençoe. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei,
pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor.